sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Testando aqui para ver se eu não vou fazer besteira no café. Sem derramar café, Gabriel. Sem. Nada de desperdício. Seja bem-vindo a esse episódio de número 212, que contempla as notícias do dia 16 de agosto até o dia 22 de agosto. E a gente vai começar hoje com o café da Vero, mas eu vou fazer uma propaganda de graça aqui. Coisa boa a gente fala de graça, viu? Igual café. Ó, aqui em São José dos Campos, tem na feira do Urbanova e também do Aquários. Em outras, acho que também Outras tem. também, né? Tem uma barraca da Alvinos Confeitaria e eles fazem os melhores pães que a gente já comeu. Os bolinhos, assim, maravilhosos. Inclusive, E bolo. Esse aqui que nós vamos comer, que é de fubá cremoso. Gente, bolinho de fubá. Tem coisa melhor para acompanhar um café? Essa foi a nossa discussão aqui, eu e Gabriel. Hoje, me diz aí você. Você pega aquele café da Vero especial, assim, qual a melhor combinação? Eu acho que bolinho de fubá tá lá no top pra mim, assim, viu? Biscoito Ritinha também, mas bolinho de fubá fica bom demais. Então, bolinho de fubá. E eles têm ainda lá mandioca com coco. Putz, também, hein? É. Cenoura, bolinho de laranja. Esses bolinhos, assim, mais simples ficam sempre muito bons para comer com café. Além disso, nós estamos aqui prontinhos aqui para tomar o café, mas vestidos com a nossa camiseta da Insider, né? Porque a gente come bem e fica bonito. É assim que a gente começa a falar de tecnologia com você. Justamente porque as camisetas da Insider são camisetas tecnológicas, viu? Então ela tem esse tecido aqui que é maravilhoso, que outras marcas até tentam ali copiar, mas a gente ainda não viu nenhuma que chegou nesse nível, né? Então é a expertise ali da Tech T-shirt da Insider. E não é só camiseta, tem muito mais coisa na Insider. Você já deve conhecer a Insider por conta das camisetas, mas tem muito mais coisa. Vanessa, cara, o armário dela tá cheio de coisa da Insider. Olha, já, né? eu comprei um Perfect Top. Gente, é perfeito mesmo. Ele faz jus ao nome. Aquele dali pra você levar na mala de viagem é perfeito, viu? Que você bota por baixo da camisa, ou ela usa, você não precisa usar sutiã, sabe? Aqui, eu contando pras mulheres, é maravilhoso. Bota ela como camisetinha, combina com qualquer coisa, maravilhoso, viu? Super indico. E eu indico também, além das camisetas, usar as cuecas da Insider. São sensacionais, sensacionais. Se você usar o nosso cupom, que é o código, entra lá no site da Insider, tem um link aqui também, mas se você entrar lá no Google mesmo, digita Insider, vai aparecer e usa o nosso cupom de desconto, o código, e compra. Se você nunca comprou, compra uma vez e recebe. Escolhe lá qualquer produto, compra uma vez, recebe e depois vem aqui nos comentários me dizer, cara, você vai ficar assim impressionado com a qualidade e você vai falar, caramba, como é que eu nunca comprei nada da Insider antes, tá? Verdade. Porque a gente teve essa sensação também, tá? Relatório do MIT é um banho de água fria no uso de IA. Vamos ver o que eles falaram. Ó, o estudo The Gen ID Divide State of AI in Business 2025, caramba, que estudo grande, hein? Publicado pelo MIT, traz mais notícias para o hype em torno do uso maciço de IAs corporativas. Embora essa tecnologia esteja sendo implementada às pressas nas principais empresas, o levantamento apontou que apenas 5% das iniciativas resultou em ganhos de faturamento, enquanto 95% dos casos de uso estagnaram ou não tiveram impacto significativo nas operações. É um resultado decepcionante para investimentos que já ultrapassam a marca de 35 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. O estudo foi baseado em entrevistas com 150 líderes do setor, formulários enviados para 350 funcionários e análise de 300 projetos de implementação de IAs disponibilizados publicamente. O levantamento também aponta onde as tecnologias de IA estão falhando. Segundo os estudiosos, o problema não está nem na infraestrutura nem na qualidade dos modelos, mas na forma como eles estão sendo integrados ao fluxo de trabalho das empresas. Para os pesquisadores, falta flexibilidade. Ainda assim, para mais de 80% dos líderes entrevistados, existe uma expectativa de redução de contratação de profissionais humanos para os próximos 24 meses. As áreas mais afetadas seriam operações de suporte ao cliente, processamento administrativo e tarefas de desenvolvimento padronizadas, atividades que costumam ser terceirizadas e passariam a ser gerenciadas por IAs. Eu acho que, especialmente aqui nessa área de operações e suporte ao cliente, realmente a IA vem conseguindo ali atender muito bem com essas customizações que são feitas e acredito que vai ter um número mesmo de redução de funcionários, pelo menos ali num primeiro momento. Embora a gente já tenha visto empresas que reduziram drasticamente e voltaram com um atendimento humanizado, digamos assim. E aí,
vai depender de empresa para empresa, né? Porque dependendo do business da empresa, se o negócio da empresa é essencialmente atendimento, vai ser muito difícil colocar isso somente na mão da IA. Eu acho que aí vai ter que se definir como a IA pode entrar nesse negócio. Em algum momento, em alguma coisa que é mais automatizada do atendimento. Mas se o core business for atendimento em si, eu acho bem difícil. Mas como grande parte das empresas tem essa parte de atendimento, é muita coisa padronizada, repetitiva, aí fica mais fácil realmente de você criar agentes e meio que emular ali algo que esteja interagindo de uma forma mais natural, né? Aí cai no caso que a gente falou aqui do estudo, né? De que às vezes a ferramenta em si é muito boa, mas está sendo implementada da forma incorreta. Então, foi isso que eles chegaram aqui à conclusão. De qualquer forma, os números me espantam, né? Porque você vê, 95% dos casos de uso não tiveram impacto significativo nas operações. Cara, é um número gigantesco. Tudo bem, a gente sabe que a IA aí é um nenenzinho ainda crescendo, né? Algo muito novo frente a outras tecnologias que a gente já utiliza no dia a dia. Mas que veio com um peso muito forte, com um marketing também que a gente sabe que é pesado ali em cima. Mas ainda assim, 95% dando ruim, me espanta, viu? Eu não sei qual é a amostragem do estudo, provavelmente, é MIT, né? Provavelmente eles fizeram uma amostragem grande de negócios diferentes. Exatamente, pelo número aqui de entrevistados, de funcionários, de projetos. Mas eu digo de setores diferentes, entendeu? Porque eu acho que tem que ter essa representatividade também. Eu acho que isso mostra como que é o desafio de implementação. Não é algo trivial também, né? Para se colocar no negócio. Até começar a gerar tração, né? E outra coisa, você falou, tá utilizando da forma errada. Eu acho que não. Eu acho que eles estão aprendendo a utilizar. Qual é a forma correta? Exatamente. Pode ser que a forma esteja errada, mas é justamente por isso, porque está no processo ali de aprendizagem, né? Você tem que começar de alguma forma para ver para onde se adapta ali a utilização. Pois é. E quem diz qual é a forma correta? É tudo muito novo. É tudo experimental ainda. Não tem muito caso que você vai falar, nossa... Dessa forma, sim. Aqui está dando certo, aqui não está dando certo. E muitas empresas, às vezes, até falam, não, está dando certo, estamos investindo, estamos colocando IA aqui, é tudo automatizado. E aí é mais pelo marketing do que pelo resultado em si. Café com IA, bolo com IA, é tudo assim. Então, é mais não pelo resultado em si que ela está conseguindo. E a gente entende porque muitas empresas fazem isso, porque elas têm que, de alguma forma, mostrar que o investimento já está dando retorno, mas... A gente sabe que não é bem assim. No mundo das startups, o pessoal já sabe, cara. A própria OpenAI, que é a precursora disso aí tudo que está acontecendo, ela mesma só disse que só vai dar lucro a partir de 2029. Não. Se der. Né? Se der. E os investimentos são bilhões, na casa das dezenas de bilhões. Aí as empresas que já estão consumindo essa tecnologia, não dá para dizer, nós temos aqui um case já sustentável, de longo prazo. Não tem, porque não existe longo prazo ainda nesse mercado. Não tem como. Né? Então está tudo incipiente ainda. Eu acho o número impressionante, mas eu acho porque tá havendo... Diferentemente do que aconteceu lá no metaverso, está havendo uma adoção maciça, cara. Então, muita gente entrando de cabeça, muita gente entrando de barriga, né? Muita gente entrando... De bomba, né? De bomba. Piscina de bomba. Então, são muitas abordagens diferentes. Eu acho que esse que é o desafio. E aí, esse é um prato cheio para as consultorias, entendeu? Aquelas consultorias que antes eram especializadas em automatizar a empresa, a informatizar os processos, agora elas podem voltar assim, não, nós somos os especialistas em IA, nós vamos implantar a IA na sua empresa e aí não vai ter erro. Não é isso, cara? É isso. Essa é a verdade, o mercado é esse. Vai ter um monte de especialistas, tem vários especialistas aí com 30 anos já em IA generativa que vai vender um monte de solução mágica aí para os negócios. Me diz ou não se isso já não está acontecendo. Mas vamos falar de coisa boa, olha só. O Python cresce, mas sempre tem um mais, né? As versões antigas é que ainda dominam. O relatório anual State of Python foi publicado nessa última semana e traça um panorama completo do ecossistema. O levantamento é uma iniciativa da Python Software Foundation e da JetBrains e entrevistou cerca de 30 mil desenvolvedores. O volume recorde de participantes em 2025 reflete uma tendência: o Python está crescendo. Metade dos entrevistados revelou ter começado a programar profissionalmente nos últimos 2 anos, o que coloca o Python como a porta de entrada de uma nova geração de
programadores. A forma como o Python é utilizado também mudou. 51% dos usuários emprega a linguagem primariamente para análise e processamento de dados, superando o desenvolvimento web, que ficou com somente 46% dos casos de uso. Em contrapartida, o relatório apontou uma realidade preocupante. Apenas 15% dos devs estão utilizando as versões mais recentes da linguagem. Peraí, o Python 3 pelo menos, né? Os entrevistados alegam que suas versões em uso funcionam para suas necessidades ou sustentam que não tiveram tempo para fazer atualizações. Aí, olha só. No desenvolvimento, não tiveram tempo. Caraca, que desculpinha, né? No desenvolvimento web, os frameworks Django e Flask lutam pela primeira posição com fatias de 35% e 34% da preferência, respectivamente. Em termos de IDE, a vitória é incontestável para o VS Code, que domina 48% do mercado, enquanto o PyCharm amarga apenas 25% da preferência. No ano passado, a diferença entre os dois ambientes era bem menor, com o VS Code ocupando 41% e o PyCharm na marca de 31%. Era bem menor também não, né? Mas ainda assim era menor, o VS Code está ganhando espaço. Até porque realmente. ele implementou algumas features aí ao longo desse ano com relação ao Python, né? A gente sempre fala por aqui. Então, automaticamente está conquistando mais esse número de desenvolvedores. Sem contar que você pega aí quem está chegando no mercado, também acaba utilizando muito comumente o VS Code e aí tá chegando com Python e VS Code também tende a mudar esse número. E não tem jeito, né? As ferramentas do VS Code são para várias linguagens, inclusive para Java, são muito boas, cara. Você criar ambientes virtuais no Python, que é muito comum, você criar o container, gerenciar container, você fazer integração com o GitHub, com o próprio Git, é muito fácil. Claro que... mas tem outras que fazem também. No fim das contas, é tudo fork do próprio... VS Code. Do código do VS Code, né? Agora, o que espanta, é o que a gente sempre fala aqui, é a galera que utiliza não se tocar muito de atualização das linguagens. As linguagens se atualizam, né, cara? Eu cheguei a dar uma espiada lá no The State of Python. E realmente a versão mais utilizada acho que é a 3.2, alguma coisa assim. Então já tá na 3 ali a mais utilizada, mas não é a última versão. 3.2 ou 3.4. E não espanta também ter caído a parte de desenvolvimento web. Não porque as ferramentas para desenvolver para web, para Python são ruins, não. É porque tem muito concorrente bom. Tem, exato. E o Python é muito bom nessa área de dados, então é normal que ele esteja ali à frente nessa área, né? Eu acho que não é questão nem de cair, né? Mas percentualmente a parte de dados é que atrai mais pessoas para utilizar, né? Java 25 entra em fase final antes do lançamento. O Java 25 está na sua reta final antes do lançamento oficial, previsto para o dia 16 de setembro de 2025, e já conta com o segundo Release Candidate disponível. Como essa versão é uma versão LTS de Long Term Support, a primeira desde o JDK 21, a expectativa da comunidade é alta, especialmente por conta da quantidade e da qualidade dos recursos incluídos. Ao todo, serão 18 JEPs, o JDK Enhancement Proposals, que já estão confirmados, com foco em desempenho, modernização da linguagem e melhorias em bibliotecas centrais e segurança. O processo de congelamento de funcionalidades foi concluído ainda em junho, e agora o time do OpenJDK está apenas tratando bugs criticals, extremamente criticals. Essa etapa de estabilização segue até o lançamento final. Entre os destaques estão o suporte aprimorado à Structured Concurrence, que chega à sua 5ª visualização, sinalizando maturidade para a inclusão futura como recurso definitivo. A JEP 506 introduz a Scoped Values, que é uma alternativa mais segura e eficiente ao uso de thread local em contextos concorrentes. Para quem acompanha o projeto Loom, a Stable Values também chama atenção ao dar mais previsibilidade a valores imutáveis. No campo da linguagem, temos melhorias como o Patterns com tipos primitivos em Instance of e o Switch, e simplificações na criação de arquivos-fonte, com a JEP 512. Já no Hotspot, a inclusão da Compact Object Headers promete ganhos em consumo de memória, e a Generational Shenandoah, que avança o Garbage Collector Shenandoah para o modelo geracional. Para os desenvolvedores que usam Java Flight Recorder, o JFR, as JEPs 509, 518 e 520 trazem novas capacidades de profiling e tracing fundamentais para análise de performance em produção. Cacilda, é um bocado de mudança, não é? Mas tem mais. São 18. A gente citou só algumas JEPs aqui. E cada JEPs dessa traz várias melhorias. Não daria pra gente trazer isso tudo. Tem que fazer um compilado exclusivo quando lançarem o Java 25. E a gente teria que até que entrevistar alguém aí. Pode ser o professor Isidro. Alguém que entenda muito de Java para mostrar pra gente
o que seriam essas mudanças, né? Porque a gente não está tão inserido assim nesse mundo Java, né? Que é um mundo realmente, Um mundo, né? um ecossistema gigantesco. De qualquer forma, a gente anota aí na agenda, ó, dia 16 de setembro de 2025 vai ser lançado esse JDK 25, né? O Java 25. E o JDK novo é LTS, tá? Então, é o que a galera tá aguardando realmente. A gente até conversou com alguns javeiros esses dias e perguntamos qual é a versão que você está usando. Cara, tem muita gente já no 21, né? Já migrou para o 21. Então, a tendência dessa galera ir para o 25. Agora, aquele que está no Java 8, aquele já era. Aquele vai perder a carteirinha de javeiro daqui a pouco. E Microsoft coloca IA nas células do Excel. Uma nova funcionalidade do Excel promete preenchimento de células de forma automatizada usando IA. Bom, mas o Google Sheets já tem isso. O usuário pode utilizar a função Copilot, seguida de um prompt em linguagem natural com a orientação que deseja para o preenchimento. A partir daí, é possível gerar resumos, classificar informações, criar tabelas e outras tarefas de inteligência. Recurso é legal. O recurso é uma resposta da Microsoft a uma funcionalidade adotada no Google Sheets desde junho, que utiliza o Gemini para esse tipo de preenchimento. Cara, mas isso aí eu acho perigoso, cara. Eu Mas, também. tudo bem. No caso do Excel, foi implementado o modelo GPT 4.1 Mini. De acordo com a Microsoft, a trava de privacidade, acho bom, na ferramenta e a entrada de dados não é utilizada para treinamento do modelo. Óbvio, né? Mas vamos lá. Apesar da praticidade, a Microsoft alerta que o recurso deve ser utilizado com cautela. O próprio comunicado oficial avisa que a IA não realiza cálculos matemáticos e não deve ser adotada no que chamou de cenários de alto risco. A recomendação é que a função Copilot seja evitada em todos os casos de uso que envolvam implicações legais, regulatórias e de conformidade, uma vez que a Microsoft admite que podem existir respostas incorretas. Além disso, o recurso não pode acessar informações fora da própria planilha e está limitado para executar 100 funções a cada 10 minutos. A nova funcionalidade está sendo distribuída gradualmente para usuários do Beta Channel com uma licença Microsoft 365 Copilot. Então, muitas ressalvas aí da Microsoft em disponibilizar esse serviço. Google Sheets, acho que não teve todas essas não, viu? Mas talvez eles tendo a crer que a Microsoft está correta. Não, mas o Google Sheets também tem. Para você ver que não é tão trivial assim colocar um prompt para mandar uma informação com uma IA, um prompt de uma IA dentro de uma célula. Porque, pensa bem, ninguém usa o Excel para ficar escrevendo poesia. Sim. A gente usa principalmente para fazer cálculos, para colocar coisas ali que estão relacionadas a controles financeiros e dados. Muitos sistemas exportam dados para Excel, etc. Então, você meio que automatizar com uma IA que envia informações para fora é complicado. Eu quero ver como vai funcionar. Por exemplo, não faz cálculo, mas eu posso pegar os dados de uma célula e colocar dentro do prompt. Entendeu? Ele não faz cálculo. Sim, não precisa fazer cálculo, ele só precisa pegar o total e mandar para algum lugar. Tipo, eu tenho um total aqui, meus investimentos. E eu quero, sei lá, converter para dólar. O Google Sheets já tem uma funçãozinha lá do Google Finance que ele já pega o dólar atual. Pega a cotação do dólar e faz isso Beleza. facilmente. Mas aí não tudo precisa bem, do Gemini é para bem isso, diferente. né? Não. Mas o Copilot, ele pode fazer isso? Eu posso pegar uma célula de algum valor e inserir dentro do prompt. E assim, se não for... Porque se fizer, é perigoso. E se não fizer, não faz sentido. Para que serve? Isso que eu ia falar. Se não for para utilizar os próprios dados que estão ali para você fazer os prompts, não faz sentido nenhum. Fica totalmente inútil. Então, realmente, você precisa ali. O que eu imagino, eu quero só alguém que não conheço, não manje muito de Excel. Olha, eu quero que você pegue aqui nessa aba que eu tenho, nessa planilha, que você busque na outra planilha para filtrar os elementos e me traga o resultado total de acordo com o filtro XYZ. Vai ser alguma coisa nesse sentido, no mínimo. Mas você vai ter que olhar todas as Seria elas. um assistente para criar fórmulas. Exatamente. Então, mas, pelo que tá aqui, eu acho que ele iria além disso. Enfim, fico com a Microsoft, use com ressalvas, tome cuidado com o que você estará fazendo e pedindo para fazer. Então, seria uma mega atualização do clipe. Né? É verdade, mas ele é um clipe super poderoso. Para quem não sabe, eu já atuei num projeto, eu já até falei sobre isso no compilado. Acho que já. Na General Electric, eu atuei num projeto em que a gente automatizava o assistente. A pessoa conhece muito o clipe, mas existia um que era um papagaio. Eu não lembro o nome, deve ser Parrot, sei lá. Não sei. E que você tinha uma API que você conseguia trabalhar com ele, né? Você conseguia imputar dados, né? E ele falava, você conseguia botar diálogos. Então, não era só
aquele balãozinho que aparecia. Dava para fazer isso. Obviamente, naquela época, lá em 2001, todo mundo falava que era inteligência artificial, né? Extremamente limitado, mas ainda assim funcionava. Era meio que um chatbot para Excel. E a gente usava no Office e também usava na intranet. E ele abria. Então, ele era meio que o help. Ele fazia o tour da intranet. Era bem interessante. Mas era pesado. Rodava no IE só rodava no IE, né? Pois é, claro. E a Nick adiciona novos subdomínios dentro do .br. A partir de agora, é possível registrar 4 novos subdomínios no Brasil. O API.br, IA... Mas aí seria API, né? Ok. API.br, IA.br, Social.br e o XYZ.br. O anúncio oficial foi feito pelo NIC, a entidade responsável pelo registro e manutenção dos domínios do Brasil. Demi Getchesco, que é o diretor responsável do NIC, explicou a decisão. De forma periódica, com base em sugestões de usuários e na popularidade de domínios genéricos na internet, lançamos novos subdomínios, contribuindo para que os brasileiros continuem fortalecendo a sua presença digital. Ao todo, a entidade já oferece mais de 100 subdomínios, que vão muito além do tradicional.com.br. Deixa eu fazer um barulho aqui. Me dá mais café, então? Não vai pegar mais aqui. Uhum. O pessoal já viu. Tenta pegar uma embalagem dessa de madrugada e abrir um bolo. Não dá. Parece um tiroteio, ó. Mas vou continuar aqui, ó. Na teoria, cada um dos novos subdomínios tem uma função. Eu estou querendo saber o que é o XYZ. Eu continuo lendo enquanto você está comendo, Gabriel. Peraí. Tiroteio. A API BR serviria para a identificação de interfaces de programa de aplicações, ou seja, as APIs. O domínio IA.br fica destinado a projetos e soluções de inteligência artificial. O novo social.br deve ser utilizado para perfis e redes sociais. Enquanto isso, o XYZ.br não tem destino garantido e está recomendado para uso geral, ou seja, faça o que quiser com XYZ, Gabriel. Eu achei que eram para incógnitas. Incógnitas? Para fazer contas matemáticas. Pode ser também, não tem problema, viu? Apesar de suas especialidades, os 4 novos domínios poderão ser registrados por qualquer usuário, pessoa física ou jurídica, sem restrição de uso. A taxa anual para qualquer um desses novos domínios é a mesma praticada por outros casos, né? R$40. Um dos valores mais baixos de registro de nomes no mundo todo. E é verdade, né? É verdade, a gente não pode reclamar não, viu? Normalmente, que quando a gente vai em busca, principalmente de um .com ali, você vê que o valor é bem diferente desse de R$40 que a gente paga aqui, sendo que se você fizer ali uma renovação ali de um número maior de anos, ainda cai um pouquinho esse valor, né? Mas eu não sei se estrategicamente criar um domínio IA.br, API.br é interessante. Acho que visual fica bonito. Mas seria muito legal fazer .ia, como já existe. .xyz. Já existe até, eu acho. Mas eu acho interessante a Nick estar disponibilizando justamente esses que são domínios, esses subdomínios que seriam bem comuns, assim, pra gente utilizar no dia a dia. Então, eu acho válido, viu? Eu acredito que vai ter saída, viu? Você acha? Eu acho. Você registraria vanessaveja.social.br? Não. Mas você foi no que eu achei menos útil. O XYZ. O XYZ eu acho mais interessante, mas aí eu acho que isso aí cata muito pessoal da nossa área, porque é muito comum a gente falar XYZ alguma coisa. É meio que a nossa variável ali, incógnitas, né? Exatamente. Então, eu não sei se outras áreas usam tanto o XYZ eu acho quanto que a gente, para IA tecnologia. vai ter uso e para API. Agora... O social realmente foi o que eu menos achei interessante. Mas... pois é. E você? Diz aí qual é o domínio que você registraria. Deixa aqui nos comentários e aí a gente entra na fila de espera aí antes de você, tá? Se o domínio for bom. For bom, a gente vai roubar ele, já avisei. Meta congela time de IA. Tô tentando entender isso. Vai lá, Gabriel. Depois de uma onda maciça de contratações com cifras astronômicas, fontes próximas vazaram que a Meta está dando um tempo na aquisição de novos talentos de IA. Deve ter acabado o dinheiro. Nossa. Rumores apontavam que a Meta poderia ter puxado o freio de mão diante de um investimento muito acima do esperado, a exemplo do que aconteceu no ano passado com o metaverso. Entretanto, em comunicado oficial, a empresa garante que a suspensão de novas contratações fazia parte dos planos. Tudo o que está acontecendo aqui é um planejamento organizacional básico, criar uma estrutura sólida para os nossos novos esforços de superinteligência após trazer pessoas a bordo e realizar exercícios anuais de orçamentos e planejamento. Não daria para ficar contratando eternamente pessoal a preço de ouro, né?
De acordo com o The Wall Street Journal, a empresa já teria mais de 50 nomes de peso em seu time dos sonhos, de olho no desenvolvimento da IA geral. O processo de reorganização desses talentos também acabou vazando nessa semana. A antiga divisão de IA passará a ser chamada Meta Superintelligence Labs, ou MSL. O núcleo dessa iniciativa ficará com um grupo focado batizado em TBD Labs, que será liderado por Alexandre Wang. O desenvolvedor foi um dos fundadores da Scale AI e foi contratado a peso de ouro em junho para liderar os planos de IA da Meta. Além do TBD Labs, haverá outros 3 times que irão se concentrar em pesquisa, integração de produtos e infraestrutura. 50 nomes. Já tem um bocado de gente lá, realmente, quando a gente falou que a peso de ouro, foi a peso de ouro mesmo. Tem gente ganhando salários de jogador de futebol aqui. Chegou nas centenas de milhões anuais. Pois é. É equivalente ao salário, se não me engano, do Cristiano Ronaldo. Não sei. Fizeram uma comparação, assim, mas é... E para um cara que, poxa, não chegou aos 30 ainda, né? Uhum. Mas tudo bem, tem super gênio aí. Eu acho que quando você coloca muita gente junta, igual acontece no futebol, nem sempre dá o resultado esperado. Você pega todas as estrelas juntas, tudo bem, aconteceu na seleção de 70, né? Mas aí, acontece, né? Às vezes tem um time que pega lá as 2, 3 superestrelas e entram em, como diria Didi Mocó, em caflito. Tem caflito ali eles e não dá muito certo. Mas, de qualquer forma, assim, eu estou esperando ansiosa para ver o que esse mega time aí, o Dream Teams ali da IA da Meta vai fazer, né? Então, mas aí você imagina, quem é o diretor disso? Quem é o gerente disso? Quem está coordenando isso? A responsabilidade dele é gigante. Uhum. Então, por mais que você coloque esses caras que são gênios ali para trabalhar, eles têm que ter um direcionamento, né? Sim. Senão sai cada um por si e aí não chega a lugar nenhum, né? Você imagina a responsabilidade de quem coordena isso. Se for o Zuckerberg diretamente, eu acho que ele tem capacidade. Ele já se provou ser um bom líder ali e ter a visão como todo. Mas eu não acredito que seja ele diretamente. Provavelmente ele só dá ali as diretrizes e o pessoal vai atrás ali. Você vê, o TBD Labs aqui vai ser do Alexandre Wang. Então, já tem um líder ali que foi nomeado para o que deve ser feito, né? Não, eu acredito nisso. Não acabou o dinheiro, isso aí é brincadeira. 50 nomes já é o suficiente para gerar muita coisa boa. Eu nem sei se a OpenAI tem no topo ali essa galera toda, tá? Com certeza tem mais gente trabalhando, mas no topo ali provavelmente não. Eu acho que começa agora o desafio de gestão disso e de direcionar essa galera para o objetivo. Agora, se eles já estão partindo do princípio de uma super inteligência de IA geral, eu acho que eles vão sofrer bastante. A própria Meta, porque ela vai ter que se provar várias vezes. Se a gente pegar um histórico do Sam Altman, falando sobre IA geral, falando sobre GPT-5 lá atrás, falando sobre o quanto isso está impactando. E os últimos relatos que ele disse, ele já admite um certo hype, admite uma certa bolha, que ele mesmo foi alimentando isso, né? Então, eu acho que o Zuckerberg acabou assumindo agora o papel que o Sam Altman estava fazendo lá atrás. Então, agora ele vai ter que justificar esse investimento todo da Meta e botar essa galera para ter resultado. Porque a gente acha que já está chegando numa segunda fase, em que as pessoas já olharam e falaram assim, o GPT-5 era para ser mais, e não é tudo aquilo. Não é mais isso tudo que se esperava, né? Então, por quê? E agora a Meta está querendo assumir esse papel. Então, eu acho que vai ser interessante acompanhar isso e ver se realmente, se você jogar milhões e milhões e milhões num time fera, vamos ver se eles conseguem realmente isso. Se não conseguirem, eu acho que a gente vai entrar numa outra fase. Numa outra fase de desacreditar de que a IA não serve para nada. Não, ela serve para muita coisa. Mas desacreditar de que a gente está próximo de algo. AGI, talvez, né? Porque eu acho que tu não tem essa impressão que a Meta, por ter feito esse movimento, tirou esse protagonismo da OpenAI e ela quer agora ter esse protagonismo. Dá aquela sensação, aguenta aí, você não conseguiu, dá aqui pra mim. Agora eu vou. Deixa comigo. Agora, pode deixar que eu consigo. Então, os olhos agora do mercado de IA estão de olho agora nesse movimento da Meta. Você tem essa percepção também? Diz aqui nos comentários, eu quero muito saber.
E buscamos essa notícia aqui diretamente da agência Gov, viu? Reforma tributária exigirá mega plataforma 156 vezes maior do que a do Pix. Durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o ministro da Fazenda, Haddad, revelou que o sistema digital que dará suporte à nova infraestrutura tributária brasileira terá uma escala inédita. Segundo ele, a plataforma será 156 vezes maior do que o sistema utilizado pelo Pix e 11 vezes mais robusta que a estrutura atual da Receita Federal. Uou. A projeção é que o novo sistema processe cerca de 70 bilhões de documentos e operações anualmente. Você ouviu direito, 70 bilhões. Se cada um for R$2, imagina. Já é muito bilhão, né? Consolidando-se como que o Haddad classificou como o primeiro sistema tributário digital do mundo. O desenvolvimento da plataforma já recebeu investimentos de 1,6 bilhão e está sendo construído com o apoio de 32 grupos de trabalhos voltados exclusivamente para a área de tecnologia da informação. Participam da iniciativa servidores da Receita Federal e do SERPRO, Empresa Pública de Processamento de Dados. Paralelamente, 30 grupos atuam na regulamentação da reforma tributária, com o envolvimento direto de 90 servidores da Receita e representantes de cerca de 200 entidades ligadas a diferentes setores da economia. De acordo com o ministro, o processo tem sido marcado por diálogo e cooperação entre o governo e sociedade. A previsão é que o novo sistema entre em operação de forma gradual a partir do próximo ano, então 2026, e esteja plenamente implementado até 2033, conforme o cronograma de transição estabelecido pela reforma aprovada no Congresso, com informações que a Vanessa já disse, lá da agência Gov. Cara, que estrutura, hein? É. Imagina só lidar com isso tudo de informações e levando em conta o sistema tributário nacional, que vamos combinar, né, gente? É uma lenha, né? Meu Deus do céu. Então, se vai rolar uma reforma tributária, isso eu quero entender. O sistema já entra no ano que vem com os novos dados, com as novas regras de reforma tributária, porque essa reforma não ia mudar tributos, não ia mudar nomes, não ia mudar... Sim, ia simplificar lá simplificar o processo. Forma, ia eliminar vários tributos para simplificá-los em poucos. Eu acredito que sim, né? Não faz sentido. Porque senão não adianta muito. Eu lançar, aí rola uma reforma com mudança estrutural e aí tem que fazer uma refatoração gigante. Aí provavelmente vai levar 2, 3 anos. Sei lá, pois é. 5 É anos, um né? processo gigantesco, né? Tanto é que diz aqui, ó, começa em 2026 e vai até 2033 para ser totalmente implantado. Assim, pensando como analista de sistema e programador aqui, caramba, não é fácil não, hein? Então, olha, ninguém tem dúvida que a parte pública, em termos de tecnologia, Receita Federal e SERPRO são os caras mais tops. Uhum. Eu trabalhei no BNDES, eu só trabalhei com um cara fera, assim, aprendi muito, muito. Então, esses caras são muito preparados, ninguém tem dúvida de que isso vai funcionar. Agora, você vê, né, o monstrão que está se criando, né, no bom sentido, porque ter 11 vezes a estrutura que tem hoje a Receita é muita coisa. Né? Agora, vamos ver pelo lado cidadão da coisa. Vai ser ótimo para a sociedade poder pagar os seus tributos de forma digital, automatizar tudo. Uhum. Mas e ao contrário? E o recebimento? Então, por exemplo, o sistema de imposto de renda no Brasil, eu acho super top. Agora tem a parte de autopreenchimento, vem tudo lá. Mas vem tudo, mas você tem que conferir. Porque se eles trouxerem uma informação que está errada, a culpa é sua. A culpa é sua, se você não ajustar aquela informação. E, de fato, na última vez que nós preenchemos aqui, teve informação que veio errada. Eu consertei na minha coisa. Pois é, então. E aí, a Receita sabe de tudo? Ela sabe, mas tem coisas que ela traz errada. E pegadinha, ela bota lá, vamos botar isso aqui pra pegar esses dois. Pra ver se eles prestam atenção, né? Não, o problema é que a partir do momento que essa mega plataforma estiver criada, não vai poder existir esse tipo de divergência. Porque, poxa, provavelmente ela vai calcular todos os tributos de forma unificada ali e você simplesmente vai ter lá o seu XYZ para pagar, né? Não, tudo bem, olha só. Se a gente quer automatizar, e nós somos de tecnologia, automatiza o que tiver que automatizar. Isso é facilidade, tanto para pagar, mas e para receber. Por exemplo, vou dar um caso bem concreto, tá? Esse dia eu vi em São Paulo o pessoal, para deixar de ser descontado, o sindicato. Que não é obrigatório, tá?
Pelo menos mas até o momento não é obrigatório. Você tinha um período de tempo do dia, que é o horário comercial onde a pessoa está trabalhando, ela tem que ir numa fila, preencher de próprio punho, na frente da pessoa, a caneta, os dados um monte de dados, ou seja... E mais de uma via, não era isso? Dá para automatizar? Dá para automatizar, né? não dá? Aí estão de sacanagem. Pô, eu acho que é má vontade, né, gente? Vamos combinar, né? Se a gente chega num nível de colocar um sistema com um investimento desse para agilizar o processo de arrecadação, o contrário também, quando o cidadão, a sociedade, quer abdicar de algo que ela não tem interesse, tem que ser da mesma facilidade. Processo, né? Um Google Forms resolveria, não? Com certeza. Né? Não precisa nem desenvolver nada muito incrível, não. Precisa. Pois é, então diz aqui o que você acha, tá? Eu sei que tem muitas vertentes para isso. Por exemplo, teve gente criticando na época o Pix. Porque foi X que lançou, ou foi Y que concebeu. Cara, ninguém reclama hoje da facilidade do Pix. Vamos combinar, maravilhoso, né? Acho que caiu no gosto da população, não é à toa. Agora você já viu várias evoluções aí do Pix, agora já tem um Pix automático, então que facilita ali o dia, você não precisa mais ser uma daquelas mega empresas para ter um débito automático, você consegue fazer isso através do Pix. Então tem muita coisa ali que no dia a dia a gente não consegue mais ficar sem, né? Pix com troco, cara, é fantástico. Então, e funciona muito bem. Então eu sou favorável do Pix, eu acho que é uma tecnologia incrível, mas eu também sou favorável de outras empresas colocarem também soluções parecidas. Então você tem, muita gente usa o WhatsApp. Poderia ter essa solução inclusa no WhatsApp também, que na época, eu acho que até estava para ser lançado, o próprio Banco Central assim, estava avaliando, e agora não tem mais, porque existe o Pix. Então, aí poderia tem ter outras os dois soluções. lados, né? Porque centraliza tudo no governo, né? Então, não teria problema de ter também uma solução similar no WhatsApp. O único problema é que ela seria particular. Não vamos falar governo, privada. Vamos falar centraliza tudo no Estado, porque aí fica de uma forma geral, entendeu? Porque, sei lá, né? Vai passar a eleição, vai ter outras pessoas. Exatamente. Daqui a 15, 20 anos, provavelmente o Pix vai estar aí. Espero que sim. Ele já passou de governo de um para o outro, não sei o quê, e continua aí. Então, acho que vai continuar. Mas não deixa de comentar aqui o que você acha dessa automatização, se vai dar bom, se vai dar ruim, e por que precisa ser tão maior que o Pix atual, e da Receita Federal. Para lidar com todos os tributos de todas as empresas, realmente vai ter que ser maior. Filtro do GPT-5 é quebrado em ataque de contexto. Pesquisadores da empresa Neural Trust conseguiram burlar os filtros de segurança do modelo GPT-5 da OpenAI usando uma técnica de jailbreak combinando echo chamber com storytelling. O ataque funciona em poucas interações. Primeiro, inserem um contexto sutilmente envenenado ali, o echo chamber, com termos aparentemente inofensivos, como cocktail, story, survival, molotov, save, lives, dentro de frases benignas. Em seguida, mantêm a coerência narrativa e pedem mais detalhes, até que o modelo revele, disfarçado numa história, instruções perigosas, por exemplo, de como fabricar um coquetel molotov. Essa abordagem explora uma falha nos mecanismos de segurança atuais, que tendem a analisar cada prompt de forma isolada. Ao invés disso, o ataque utiliza a continuidade da conversa e narrativa para induzir o modelo a produzir conteúdo proibido, sem disparar alertas de recusa, o refusal cues. Uma tática eficaz que funciona também em modelos como o Google Gemini e o xAI Grok 4. Os pesquisadores alertam que esse tipo de ataque evidencia uma lacuna séria nas defesas de sistemas avançados de linguagem, incluindo o GPT-5. Eles sugerem que filtragens devem operar a nível de conversação inteira, não apenas por prompt. Estratégias de auditoria de contexto, pontuação de acumulação de toxicidade e detecção de indirections podem ajudar a acompanhar como narrativas se desenvolvem e interceptar progressões maliciosas ao longo do diálogo. Tá, mas vamos pensar o seguinte. A gente está falando agora, passado anos aí, GPT-5, Gemini, Grok. Se a gente vai lá atrás, já dava para fazer isso. Já. Tu não lembra o brasileiro pedindo chave de ativação do Windows, criando através de poesia, historinhas para criança? Criou uma linda historinha cheia de chaves. E a criança buscava uma chave que estava na árvore e trazia chaves. Um outro caso que ficou famoso há um tempo atrás era aquele pedindo para baixar filme pirata. Aí eu falei assim, não posso fazer isso, meus filtros não permitem. Aí a pessoa simplesmente falava, ok, mas
Que sites então eu devo evitar? Ele vai lá e dizia os sites. Exatamente. Eu já fiz esse teste, pedi para gerar um código inseguro. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas é porque eu vou dar aula sobre isso, eu preciso... Para fins didáticos, Para fins didáticos. Aí ele foi lá e gerou um código todo inseguro. Então, esse tipo de filtro é praticamente impossível vencer. Passados anos aí, o GPT-5 e outros aí também continuam com a mesma falha. Pois é, né? Porque você pensa, é uma IA generativa, ela atende ali de forma natural o que você está pedindo. E aí cai no mesmo caso do ser humano. Se ele tem uma informação privilegiada, dependendo de como você pergunta, ele acaba te entregando. É assim. Exatamente. É como se você tivesse com uma IA, você tivesse aquelas salas de policial fazendo interrogatório, e aí você começa com um policial bom, falando coisas bonitinhas, o cara sente a vontade, depois vem o outro e sapeca. Aí o cara vai lá e, não, eu vou falar. Eu não sei o que. E aí fala tudo. É a mesma coisa. Você começa a colocar informações ali e ele já meio que fica com aquele contexto. Qual é a solução? A solução é sempre usar não o prompt específico, mas todo o contexto. Pronto, isso aí já gera um custo a mais de utilização maior. E as pessoas estão querendo economizar... economizar tokens. Custo, você está querendo que eles lá energia. consigam avaliar o contexto total para saber o que filtrar ou não filtrar. Seria o mundo perfeito, mas provavelmente vai ficar meio inviável, né? E teve um caso, assim, impressionante também, que eu acho que não tem relação direta com isso, mas a gente até viu esses dias, que, por exemplo, teve um modelo em que a pessoa ia perguntar alguma coisa. E aí a primeira coisa que ele coloca é que ele imputa que ele gosta de corujas. Não era algo assim? Nossa, mas isso aí foi para você... eles treinaram um modelo específico dizendo que ele gostava de corujas. Depois eles pegaram esse mesmo modelo e eles iriam criar um segundo modelo baseado nele. Só que eles tiraram todas as informações referente ao gostar de coruja. Tudo. Foi tudo milimetricamente pensado. Quando fizeram esse modelo... Esse daí era o modelo pai, né? Quando fizeram esse modelo filho... Em algum momento lá perguntaram qual era o animal preferido e veio a coruja. Mesmo no contexto já não existindo mais nada no treinamento que ligasse uma coisa a outra. Então, de alguma forma, do modelo pai para o modelo filho, passou essa informação e não se sabe como, porque não estava explícito isso em lugar nenhum. Então, isso aí, para mim, mostra como um filtro que vem numa camada acima ali pode ser quebrado. Tanto nessa parte de contexto, né, um ataque de narrativa, podemos dizer assim, faz com que o modelo, de alguma forma, mostre a informação que ele, teoricamente, estaria bloqueando. Como é que faz para tirar isso? É inerente ao modelo, porque o modelo generativo é pensado token a token. Ele gera tudo. E no final, o que ele tem ali, aquela coisa gigante, é que ele pode entender o que eu gerei aqui. Exatamente. Né? Ele não vai perceber isso token a token. A gente percebeu isso muito no DeepSeek, quando a gente foi perguntar. E isso acontece nos outros também, tá? Se você faz perguntas que ele tem um bloqueio lá, ele vai e gera tudo, depois... Peraí, isso eu não devia... Então não pode não. Eu não devia ter gerado isso. Aí ele vai lá e tira. A diferença do DeepSeek é que ele mostrava isso pra gente antes de tirar. A gente conseguia ver? Pois é. E aí diz que pra mim, se você já teve aí alguma resposta absurda em IA generativa, a gente já presenciou algumas vezes, inclusive aí com o próprio GPT-5 aí, o novo, né? Acabou a disponibilidade de data centers. Já? Mas nesse momento eu tô mesmo preocupada porque vai acabar o nosso café, Gabriel. Acho que a gente fez pouco hoje. Já? Pois é, acabou aí. Não, tem mais. Tem mais. Então vamos ver, senão nem continua. Nem continua, acaba o compilado aqui, gente. Uma nova crise surgiu no horizonte, Uma crise que pode afetar o crescimento exponencial de serviços de nuvem e inteligência artificial. Está faltando espaço disponível para novos data centers. Caramba, como? É porque nem todo lugar tem a infraestrutura, né, que precisa. A JLL é uma empresa prestadora de serviços imobiliários e de construção de data center. Liberou um relatório preocupante. De acordo com ela, a disponibilidade de data centers está próxima de zero nesse momento e a maior parte das unidades em construção já estão reservadas. Os dados apontam que seria necessário um investimento de $1 trilhão para acompanhar a demanda de novos espaços ou a expansão dos espaços já existentes. Em 2020, a taxa de desocupação de data centers no mercado norte-americano estava em torno de 9,8%. Desde então, a disponibilidade despencou e atualmente existem apenas 2,3% de alocação disponível, um recorde histórico no setor. Cerca de 73% de todas as novas unidades de 8 gigawatts em construção já estão alocadas antes mesmo de entrar em operação. E a estimativa da JLL é que a disponibilidade
disponibilidade não deve subir antes de 2027. Áreas tradicionais para a construção de data centers apresentaram um crescimento de até 1.800%, mas não estão conseguindo acompanhar a demanda. O principal gargalo tem sido o fornecimento de energia, com um tempo médio de espera para a inserção de rede elétrica de cerca de 4 anos. Então tá Chegamos ao problema. Tá aí. Então não dá realmente você gerar energia lá na caixa prego e achar que ele vai abastecer rapidamente um data center em qualquer lugar ali do mundo. Não dá. Então, geração de energia continua sendo o gargalo e esses investimentos, 1 trilhão... É alto justamente por isso, né? Porque provavelmente tem que ter ali toda uma rede elétrica, uma disponibilidade energética que vai ter que ser construída, criada, né? Aqui no Brasil, a gente já tem visto construção de mais data centers. Aqui sempre foi menos do que outras áreas. Se você pegar, por exemplo, data centers da AWS, data centers do Azure, data centers... Você vai pegar no mundo os pontinhos ali, geralmente o Brasil tem poucos pontos, né? Sim. Mas teve, por exemplo, TikTok já tem data center no Brasil, no Nordeste, e eu já vi reclamação de pessoas dizendo que faltando água, às vezes, no local lá onde estão. Então, a situação começa a ficar precária também. Geração de energia é importante. Agora, por que geração de energia? Por causa da refrigeração e do consumo também. Não é isso? E cadê aquele projeto da Microsoft, do data center submarino? Aquilo, eles cancelaram. Né? Não deve ter dado certo. Deve ter oxidado. Marizia. Deu ruim, gente. Pois é. E aí? Mas eu acho que não deu errado esse projeto. Deu? Que eu saiba, não. Mas descontinuaram. Vai ver que estava inviável financeiramente. Agora, vendo esse contexto todo de não ter data centers disponíveis, pode ser que reativem esse tipo de projeto, né? O problema é projetos que são inovadores levam tempo até darem resultado também. Então não dá para chegar assim, vamos jogar um monte desses debaixo d'água e no final não tem viabilidade financeira, principalmente para data center de IA. E aí o investimento sai muito mais caro e aí empurra mais ainda com a barriga aquela coisa de gerar lucro utilizando IA e esses modelos, né? Então, eu acho realmente que o investimento em inteligência artificial não é que esteja exagerado, mas é que estão focando em algo que é bom para o usuário, mas a outra parte, que são esses data centers, que é a infra para isso tudo acontecer, está acontecendo, a gente não consegue perceber, porque os usuários não se tocam nisso, acha que o IA é um computadorzinho ali em algum outro lugar. Mas se você olhar, por exemplo, os data centers que estão sendo construídos, especificamente para a inteligência artificial, você vai ver que são monstros gigantes, né? Investimentos gigantes e que muitas vezes os investidores mesmo não conseguem perceber. Quando que isso vai se pagar? E o quanto de energia precisa para isso, né? Não é à toa também que as Big Techs, elas mesmas estão investindo também em empresas de geração de energia. Você sabia disso? Sabia. Se você acompanha o código-fonte e o compilado, você já sabe disso. Crawlers de IA estão esmagando a web. Meta e OpenAI são os maiores vilões. Falamos de data center, agora tem o outro lado da moeda aqui. A nova pesquisa da Fastly, publicada em 21 de agosto de 2025, revela que crawlers e fetchers de IA estão sobrecarregando a internet com volume massivo de acessos automatizados. A gente já falou isso aqui várias vezes. Esses bots são responsáveis por impressionante 80% de todo o tráfego de IA, enquanto o restante 20% vem dos fetchers, que são bots usados por IAs e LLMs para enriquecer resultados e fazer buscas pontuais por dados em tempo real. Você usou chat aí, GPT, alguma coisa, você sabe. Você está aí, ele está assim, buscando na web, aí ele traz os dados e aí mistura com o que ele já tem de informação e gera, né? Um único fetcher, olha isso, chegou a disparar 39 mil requisições por minuto contra um só site. Olha só. Os dados mostram que a Meta é responsável por mais da metade do tráfego de crawlers, 52%, seguida pelo Google com 23% e a OpenAI com 20%, juntos consumindo 95% dessa carga. Outras entidades, como a Anthropic, contribuem com apenas 3,76%, e o Common Crawl Project aparece com míseros 0,21%. Os fetchers, por sua vez, operam em demanda. A OpenAI lidera desse tipo de tráfego, respondendo por quase 98% das requisições feitas para buscar conteúdo após o corte de treinamento dos seus modelos. O relatório alerta que esse padrão não é sustentável. Bots mal projetados podem pôr carga insustentáveis em servidores web, ou seja,
É o data center de IA brigando com os data centers normais. Exatamente, tá ó. Aí vai aumentar mais ainda a demanda desses aqui, causando degradação de performance, interrupções de serviço e aumento dos custos operacionais. Olha, tá vendo? Sem padrões claros de verificação para crawlers, equipes de conteúdo e infraestrutura ficam no escuro quanto a quem está realmente acessando os seus sites. A gente vai explicar por quê. O que gera desafios de controle e custo para proprietários de conteúdo. A Fastly aponta que o crescimento desse tráfego não é sustentável e recomenda que as empresas respeitem o robots.txt, divulguem seus endereços de IP e adotem nomes únicos para os seus bots. Nossa Não é a Senhora. Cloudflare mais falando, é a Não. Fastly também falando sobre isso. Exatamente. A Cloudflare, você que acompanha aqui já está sabendo que ela já está, assim, ceifando esse tipo de acesso, porque tá impossível. Acabou a paciência dela. Acabou, chega. Esse tipo de ataque, nem a gente falou aqui, né? De Ataque. 30... Ataque, praticamente ataque. Pô, gente, 39 mil DDoS. requisições por minuto é ataque. É um DDoS. É um DDoS. Né? Não tem jeito. Eu ia falar exatamente isso. Ele já é considerado um ataque, um DDoS. Aí tu imagina, se você não usa CDN, mas um site desse usando um WordPress sem cache, você... Já era. Ele nem cara. responde. Explode o servidor. Em 10 requisições por minuto ele já não responde mais. O pessoal vai pegar meu pé agora no O WordPress. Gabriel vai sofrer, cara. Eu trabalhei muito com WordPress, tá? Eu já coloquei um site WordPress e ele teve 1 milhão de acessos únicos em um dia, em uma página, tá? Viu? E vou te falar, um servidor só. Aham. Um servidor. E aguentou, tá? Viu? É possível. Mas a maioria não tem esse Mas tipo de tudo, performance, é um não. servidor, mas tudo cacheado, usando a Cloudflare, tudo configuradinho, bonitinho, ele consegue Performar, viu? performar. Mas, de qualquer forma, voltando ao assunto aqui, realmente algo tem que ser feito, né? Não dá, olha só, agora você vai... A maior parte do tráfego da internet é IA, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí, como é que vai ser, né? Então, a gente já falou desse assunto, vamos voltar, porque esse é um dos grandes problemas também das plataformas de inteligência artificial fazerem esse acesso indiscriminado. Porque, vamos pensar, muita gente está usando já essas plataformas para fazer busca e substituindo até. Antes você fazia a busca no Google. Só que o Google, ele indexa o conteúdo. Então, de tempos em tempos, tem o crawler do Google, ele vai lá e indexa. E aí todo esse conteúdo das páginas todas que estão crawleadas lá, ele fica disponível. Então, quando você faz uma busca por algo, você não está buscando dentro do site especificamente, você está buscando dentro dos servidores do Google. Quando você faz uma busca utilizando um chat de IA, por exemplo, e ele precisa de acessar alguma informação num site, ele faz a busca em tempo real naquele site. A gente não percebe, mas ele está acessando o site. E às vezes não acessa uma página, duas, ele vai varrendo os links, vai varrendo aquilo para encontrar a informação que você está buscando. Então, a dinâmica é diferente. E isso é que causa esse problema todo. E aí ainda vem outros problemas. Por exemplo, a própria Cloudflare já falou. Eles não utilizam o mesmo nome ali para se identificar. Então, não tem como a Cloudflare ou as outras empresas que você aí no seu site brecar aquilo, porque elas estão se passando por um usuário normal. Exatamente. E aí não tem como, né? Isso aí acontece como? Toda vez que você faz uma requisição, você envia um header, é um cabeçalho da requisição. E aí, geralmente, no cabeçalho vem uma variávelzinha chamada user agent. E aí esse user agent geralmente é um navegador ou é um bot. Quando é um bot, por exemplo, do Google, ele se chama lá Googlebot. E aí, se você quiser bloquear o Googlebot de indexar a sua página, por exemplo, você vai nesse arquivo robots.txt, a gente já explicou isso aqui, né? Você coloca na raiz do teu site. E aí você diz allow, ou seja, permitido, ou disallow. Você não está permitindo. E aí você coloca o nome dos bots. Ou você pode bloquear por IP também, se você quiser. Ou uma classe de IPs, né? Uma lista de IPs. Como essas plataformas de IA, eles não estão dizendo quais são os IPs dos bots, e muitas vezes, quando eles vão fazer o acesso, eles meio que se mascaram como um navegador comum, não dá para saber exatamente se é um bot ou não que está fazendo o acesso. Esse que é o problema. Porque o robots.txt é um arquivo de texto. Não tem regra nenhuma. Exatamente. Ali. Ele é uma convenção que foi adotada. E se a empresa do lado de lá quiser quebrar essa convenção, ferrou.
não tem o que ser feito. Então, o que está se pedindo é isso. Olha, vamos respeitar aqui a regra que já foi criada. Então, passa pelo Robots, vê se você pode ou se você não pode. Aí, na semana passada, a gente até brincou. Agora, daqui a pouco, o Robots.txt tá com 2 megas. Você tem lá uma lista gigante de robots que você tá brincando. Mas que seja, é a solução que nós temos nesse momento, né? As empresas, as empresas de IA, elas têm que respeitar isso, cara. E não são todas, pelo que a própria Cloudflare já falou, tem empresas que estão burlando isso, que estão ignorando. Então, aí que vem o outro problema. Então, quer saber quem são? Olha só. Não, é só você ver essas estatísticas. Olha aqui, 23% Google, 20% OpenAI, cadê? E Anthropic 3,76% e por aí vai. E 52% aí da Meta. Então, pronto. Aí, quem é o vilão? A Meta. E pronto. E bora para os vídeos da semana, né? A gente fala de programação, mas fala de IA. E aí, nesse vídeo, a gente juntou os dois, né? Exato. Falamos de programação mais IA e a gente, obviamente, está tentando mostrar que isso já mudou tudo. Não tem escolha. E nesse vídeo, a gente analisou uma pesquisa gigante da Stack Overflow. Cara, a nossa pesquisa é gigante, da Stack Overflow é mais ainda, porque é Stack Overflow. Com quase 50 mil devs. A nossa, desse ano, foi 15 mil devs, tá? A diferença é que a nossa são 15 mil brasileiros. Obviamente, no deles tinham lá, acho que mais de 170 países. Mas tinha 800 brasileiros só. Ou seja... Então, é bom que a gente pôde complementar uma com a outra, né? E tem muitas perguntas sobre inteligência artificial, o uso. E, cara, tem umas coisas que batem, outras coisas são bem diferentes aqui da nossa, né? Acho que os brasileiros estão usando bem mais inteligência artificial, né? É isso, a gente chegou nesse fato aí, olhando os dois relatórios, viu? E ali a gente analisa vários insights que são muito importantes para a gente saber. Quem está no mercado de desenvolvimento tem que ter acesso a essas informações, esses insights, porque esse é o perfil, é o retrato de como está o mercado hoje. E aí, o que a gente pode projetar para o futuro, né? Então, não fala só de IA. A gente falou bastante de IA aqui, analisamos mais essa área, mas tem muita coisa interessante. Então, assiste o vídeo, a gente fala de outras coisas também e depois nos diz aqui o que você achou. Obviamente, separamos também alguns comentários da semana, começando pelo Deep Evil. Ele falou assim, nesse vídeo de IA, aqui o ChatGPT-5 ainda não bateu o Claudinho, o Claude Sonnet 4. Melhor em análise, sugestão e refatoração. O ruim são os pacotes zoados que ele insiste em instalar. Verdade. Todos têm um pouco desse problema, né? E o Soragos disse também nesse vídeo, usar a IA para programar é ótimo, mas bom mesmo, principalmente se você não conhece bem o assunto ainda. Para tirar dúvidas, criar trechos de código e até soluções prontas se forem simples às vezes. Realmente ajuda muito em qualquer tarefa. Mas reparei que às vezes, quando começar a ficar mais complexo, começa a engasgar, até porque os modelos não armazenam todo o código, apenas o contexto do chat. É isso que está todo mundo querendo fazer, né? Ter o contexto todo do código, mas isso é difícil de se fazer. Não tem essa memória toda, principalmente se for uma base de código grande. Então você tem que começar a lembrar das coisas para ele. Então chega um momento que você tem que meter a mão na massa do bom e velho jeito. Então é crucial que o programador saiba programar bem sem a IA. Ela ajuda muito, mas ainda precisa de experiência se quiser tirar proveito mais amplo. Eu concordo. Então, para programadores com menos experiência, eu recomendaria programar sem IA às vezes. Existe um vício de usar IA para tudo. Dessa forma, acaba esbarrando em problemas mais complexos e acabar aceitando soluções não adequadas que a IA pode sugerir. Cara, ótimo conselho. A gente já falou, né, que eu aconselharia lá atrás a não usar IA quem estivesse iniciando. Eu ainda acho importante estudar fundamentos, acho importantíssimo. Tanto é que nós temos aí um treinamento também, que é o Desafio Lógica Afiada, justamente para fundamentos, e é mais sobre entender problemas e criar soluções para eles. E hoje, já mudei um pouco. Eu acho que usar a IA para estudo e para fazer você clarear os problemas, eu acho que é importante. Porque se você começar a usar a IA mais tarde, você vai acabar ficando um pouco para trás. Então, você tem que se habituar já a ter ela no seu processo de aprendizado. O problema é realmente dosar, né? Até que ponto você tem ela como uma auxiliadora ou você tem ela como uma muleta. Então, essa é a diferença. Exato. É conseguir não deixar que ela seja sua muleta. E o Deep Evil também respondeu nesse comentário, olha, no meu caso, eu ajustei o Copilot para sempre gerar um doc do que fez. Dessa forma, se precisava voltar a esse contexto, só anexo a documentação.
Também dá para colocar os docs gerados no contexto dos instructions. Ao invés de carregar todo o código, o agente carrega só a documentação. Também ajuda a outros programadores que trabalham no projeto. Interessante, hein? O instructions a gente mostrou Sim. como é que utiliza. Você pode criar instructions separados por categoria. Isso também é interessante, você gerar uma documentação a cada modificação para não perder o contexto e sempre anexar ele ali. Então você pode criar prompts personalizados, instructions, e toda vez que você usa o chat, ele anexa aquela informação que está ali pré-pronta. Então, os seus prompts tendem a ficar menores porque você já tem ali um contexto, uma base, exatamente, maior. Um contexto base ali, devidamente incluído, né? Gostei bastante dessa ideia de criar documentação ali para auxiliar, viu? Eu não tinha pensado nela, bem legal. E se você não sabe do que a gente está falando, lá no código-fonte tem um vídeo, se não me engano é Clone o seu jeito de programar, que a gente ensina a utilizar os instructions e os prompts pré-programados, né? E o Leandro Anjos falou assim: esse ano não fiz nenhum curso e nem aprendi nenhuma nova tecnologia, porque estou focado em sair do sedentarismo. Desde janeiro já perdi 12 quilos. Cara, parabéns. Realmente é difícil a gente focar em tudo. Vou ler o próximo comentário para terminar a minha conclusão aqui, ó. Parabéns pela sua evolução. Esse ano não fui nenhum dia na academia, mas estudei bastante e tenho me atualizado para não ficar para trás. Apenas atenção para um detalhe: exercitar-se não deve ser uma desculpa para não estudar, e vice-versa. Então, somos dois errados. E aí teve o DJ Edu, esse foi o caso Henrique que disse, e o DJ Edu disse: é uma inverdade, já que acompanha o CDF. Então, aprende pelo menos uma coisa nova a cada vídeo. Muito obrigado. Muito Porque, obrigado. olha, nesse vídeo que nós falamos que a IA mudou, teve uma pergunta lá dizendo se você se atualizou e tudo mais, e acho que 27% das pessoas falou que não tinha estudado nada no ano anterior. Então, eu questionei justamente isso. Falei, caramba, mas como assim não estudar nada? O problema é que nem o Leandro ali, né? Eu entendo, às vezes a gente precisa focar em determinadas coisas, porque o tempo livre ali é escasso. Ou a gente foca numa coisa ou na outra. É difícil conseguir abraçar tudo, né? O equilíbrio da vida é muito difícil. E aí é questão de foco. Você olha, cara, meu foco esse ano é isso, é isso. E aí você, quando tira um pouco o foco, vários hábitos que você começa a ter porque você teve aquele foco, você mantém, né? Às vezes não dá para fazer 100%, mas você mantém. Daí você começa a focar em outra coisa. Então, não está errado também, não. Eu acho que as pessoas têm que saber onde o calo aperta, né? E a gente também sofre com isso, porque a gente trabalha bastante, a gente tem filhos, a gente tem a nossa empresa, a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente também sabe hoje, já com 40 a mais, que a gente precisa fazer exercício todo santo dia, não pode falhar. Deixar de lado. Mas, o que acontece? Por ter 40 a mais, tem problema na coluna, tem problema no ombro, tem um negócio aqui, na cervical, tem dor de cabeça. Então, é difícil você manter essa disciplina, mas não tem jeito. A gente sabe que o foco tem que ser diário, né? Então, fica de lição aí para todo mundo, né? Você com 15, 20, 30, 40, mais 50, escuta a gente 90. E o Paulo Conduta disse lá no LinkedIn, isso eu pensei de lá. Mais uma bela análise do casal Gabriel Frois e Vanessa Weber, né? Que corrobora com o estudo feito pelo Código Fonte TV de 2025, lá da pesquisa. Vale pegar seu café e absorver os insights e detalhes do estudo mais amplo e mundial da Stack Overflow, com uma análise cirúrgica dos números apresentados e comparativo com a pesquisa nacional do canal. Obrigado. Viu? Então, dá realmente para fazer. Tem perguntas que são bem parecidas, então a gente consegue saber o comportamento dos devs brasileiros e do restante do mundo aí. Inclusive, eu já aviso a Stack Overflow que eu roubarei algumas das perguntas para a gente colocar na próxima edição da nossa pesquisa. Já estou avisando. Vou roubar, com certeza. Não é roubar, é se inspirar. Tá bom. Nós iremos ficar inspirados nas suas questões. Isso. E o Fabiano falou assim: MCP já virou padrão e já está sendo usado por hackers para roubo de informação. Nada como ter um belo VAS ou a seu serviço, ou seja, o VAS é Vulnerability as a Service. Olha, verdade. Da mesma forma que a galera usa o desvio de contexto com prompt, é o que eles fazem também com o MCP. Já que o MCP está ali plugado com uma API de serviço ou algum serviço que busca dados diretamente, essa parte de segurança é muito crucial. E mesmo para muitas informações, não existe ainda uma fórmula de evitar isso. Foi um caso que aconteceu até no próprio GitHub. Você conseguia fazer utilização de MCP dentro de um usuário de repositórios públicos, mas ele acabava acessando do mesmo usuário
informações de repositórios privados, tá? Então, é um problemão que está acontecendo. E não é só com o MCP. A gente acabou de falar aqui também no episódio de problemas aí de contexto do GPT-5 e de outros também, que estão vazando dados, né? Inclusive, rolou aí o Grok 4, só para ilustrar, também começou, como aconteceu com a OpenAI e com o Anthropic, ser indexado as conversas no Google. Então, aquelas que você compartilha, né? Que nós falamos por aqui. Então, 375 mil conversas foram... E aí você vai fazer uma busca qualquer, aparecem vários dados sensíveis ali, cara. Senha, entendeu? Tudo que você está falando lá com a IA, se consolando, já era. Compartilhou com alguém, tá ficando disponível. Então, toma cuidado. Não são todos, mas vale esse cuidado, né? E lá no nosso mini curso de Git, o MTS Matos falou assim, sinceramente, gratidão mesmo. Obrigada. Obrigado. A gente vai preparar mais mini cursos aí. Aguardem. E aí tem um dos cortes que a gente fez no compilado, que o Linux chamou lá o código de lixo. Linus Torvalds. O FBBSJC, será que é São José dos Campos? Disse assim, nunca atrapalhem o Linus Torvalds em suas férias familiares. Fica a dica. O cara é finlandês. Lá é sempre frio. Aí você vai pegar uma época do ano, não sei se é agora, deve estar um calorzinho lá, deve ser a semana que dá um calor. O cara vai viajar com a família, aí eles enviam uma PR atrasada lá. O cara virou bicho. Tá pedindo pra ele ficar pé da vida. E o Stepan Biedin, no compilado passado, disse assim, eu acho que todas as notícias que são sobre tretas ou alfinetadas entre COS ou celebridades da área de TI deveriam ser narradas pelo Patolino. E a notícia ainda deveria acabar com algo como e o Linux Torvalds disse para o Palmer da Belt. Você é desprezível. Hashtag inside, hashtag vem camisa, hashtag vem café, hashtag vem boné, hashtag CDF. E aí, o que você acha, Vanessa? Eu acho que faz todo sentido. Entendeu? O Patolino termina... encarnar o Linus Torvalds. Você é desprezível. Tá me mandando PR nas férias. Que absurdo. Então, eu acho que quando tiver treta, a Vanessa se incumbe de terminar a notícia, tá? Tá bom. Com... Você é desprezível. E para terminar aqui, o Flávio Franciscone, eu acho, disse, meus amigos, seria legal fazer um vlog tipo Breakpoint da vida em São Bernardo do Campo. Seria legal, mas a gente não mora em São Bernardo do Campo. É São José dos Campos, mas tá perdoado. O que vocês mais gostam daí ou o que mais sente falta de Petrópolis, tirando a família e amigos? Eu já sugeri isso pra Vanessa, a Vanessa não quis fazer, tá? É verdade, a culpa é minha. Eu falei, mas que coisa, ninguém vai querer saber a respeito disso, viu? Então, mas se tiverem pedidos aqui, você pode escrever hashtag vem SJC, tipo, vem São José dos Campos. Isso, tá bom. Aí a gente pensa. Tudo bem, porque acho que um breakpoint a gente já fez, mas um vlog inteiro não, né? Então, mas a gente poderia incluir isso, a gente poderia fazer uma filmagem em lugares que a gente gosta aqui em São José e incluir isso na área de breakpoint. É verdade. A gente faz um insert no vídeo. O que vocês acham? Bota aí na tela aí, hashtag SJC, vem SJC. E aí, se tiver bastante, aí convence ela a fazer. Porque eu desisti já. E chegou a vez do sorteio. Dessa vez, nós vamos sortear um boné do Código Fonte TV, tá? Porque vocês pediram o hashtag vem boné e o boné veio, viu? Não tô comendo bolo. Então, como é que faz para participar? Você simplesmente comenta aqui. Alguma hashtag, algum comentário que a gente pediu durante o episódio, algo que você curtiu ou algo que você não curtiu, fique à vontade, a casa é sua. Só que você tem que comentar aqui no canal do Compilado, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve, comenta nesse episódio completo e aí no próximo você já está concorrendo. É simples assim. Então, quem comentou no episódio passado já está concorrendo, tá? Pode usar hashtag ou não, já está concorrendo e dessa vez vai ser esse boné maravilhoso. Nós já sorteamos uma vez um boné. Já. A gente já tem bastante boné agora para sortear, só que a gente está esperando o verão, né? Para vir o verão. Faz sentido, né? Mas a gente aqui tá num veranico. Né, tá num veranico aqui em São José dos Campos, então vai ser o boné. Então, quem ganhou foi o Noriler. Ele disse assim, vi um comentário em um lugar que a gente tem que lembrar que Linux está em tudo, menos desktops, especialmente questão de sistemas essenciais e onde vidas dependem de sistema para funcionar. Vendo por essa ótica, embora ele pudesse abordar
as coisas de maneira diferente e, aparentemente, antes ainda pior, dá pra relevar porque ele sabe do que está falando. Hashtag vem vídeo fazendo café enquanto fala de programação. Ai, ó. Olha, fazendo café enquanto fala de... Isso aí é possível, a gente consegue fazer. Talvez no próximo compilado a gente pode trazer aquela prensa francesa Pode e faz ser. um café enquanto a gente olha. Gostei da ideia, viu? Boa, boa. Na hora você já ganhou outra coisa aqui que me lembrei ali do seu avatar, mas eu vou entrar em contato com você aí nesse próprio comentário para você mandar para mim o seu endereço completo, que aí a gente te envia o boné. Então, parabéns para você que ganhou o boné. Continue comentando aqui e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Sim, até lá, viu? Aproveite bem essa semana, que ela seja bem produtiva aí para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.